Olá, ADMers! Hoje estamos em mais um podcast do ADM em Foco. Meu nome é Vinícius e eu estou aqui com meus colegas Enzo, Olá, boa noite. Adriel, Boa noite. Isabela e com a nossa convidada, Esther Carvalho. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui nesse momento mágico. Prazer. Hoje estamos aqui com a Esther Carvalho. Tudo bem, Esther? Tudo bem, e Prazer. vocês, gente? Vai, Prazer né? estar aqui com vocês. Adriel, Isabela, Vinícius, Enzo. Prazer muito grande. Obrigada pelo convite e venho com muita disposição aqui para responder essas perguntas sobre a nossa empresa. Bom, a gente agradece você estar aqui. Então, vamos começar. Qual que é o seu ramo, o que você faz, no que a sua empresa atua, qual que é a sua trajetória nisso? Uma breve história, rapidinho. Ótimo. Bem, o nome da nossa empresa é Agropecuária Guadalupe Limitada. Um nome assim um pouco incomum, mas daqui a pouco eu conto a origem desse nome para vocês. Embora o nome seja agropecuária, hoje nós temos uma série de outras atividades que nós desenvolvemos, porque a empresa, ela começou, e aí eu já faço esse breve histórico, ela começou como uma empresa familiar, né? Eram proprietárias de uma grande propriedade em Anápolis. Eu digo grande propriedade porque são mais de 600 hectares, numa região que é muito nobre, ali próxima à cidade, bem próxima mesmo, assim, a 1 quilômetro do município de Anápolis. Esse conglomerado, né, que era familiar, ele, com o desenvolvimento de outras atividades, ele trouxe uma demanda maior de organização e por isso nós resolvemos, então, em 2014, transformar essa que era uma atividade só em várias outras atividades e transformamos numa empresa. E ali nasceu a Agropecuária Guadalupe. Ela é considerada uma empresa de pequeno porte, ou seja, dessas que tem faturamento, acho que até 4.800.000 por ano. E lá nós desenvolvemos as seguintes atividades: criação de gado, de leite e de corte. Hoje em dia, de leite com muito mais restrição, mas basicamente gado de corte. Plantamos soja, milho, sorgo. Nós temos um projeto de desenvolvimento de produtos orgânicos, então temos áreas certificadas para a produção de produtos orgânicos e temos também um outro viés, que é um viés imobiliário. Então nós alugamos alguns terrenos, porque a propriedade é muito grande, e ainda vamos desenvolver, a partir do próximo ano, já a atividade também imobiliária, porque houve um grande crescimento naquela região, que já justifica, e como a empresa já tinha essa previsão no seu CNPJ, então nós resolvemos realmente implantar, a partir do próximo ano, um projeto imobiliário. Então, basicamente é isso. A experiência profissional que nós tínhamos: eu sou filha de um agrônomo que era especializado em zootecnia, era filho único, e essa grande propriedade, então, eu era a única interessada pela família, né? As outras sócias também da agropecuária, elas são pessoas muito urbanas e não têm qualquer apreço por produção, e eu sempre me interessei por isso, então tentei direcionar minha formação para que essa empresa pudesse ter assim, os melhores caminhos e para que a gente pudesse realmente planejar, executar de acordo com as metodologias aqui, que daqui a pouquinho eu vou esclarecer para vocês. Eu preciso dizer que nós temos hoje um número reduzido de funcionários CLT, ou seja, os seletistas. Porque a empresa, ela mudou muito a sua natureza e ela deixou de ser uma empresa voltada à contratação de pessoas, e nós optamos por fazer parcerias também, parcerias rurais. Vou falar um pouquinho sobre esses contratos de parceria. O contrato de parceria, você não tem um vínculo empregatício com aquela pessoa, mas você tem o compromisso com ela de distribuição de lucros. Eu acho que para vocês que são da área de administração, é um modelo até que vocês não trabalham muito com ele,
mas na área rural isso é muito comum. Seria muito pouco, por exemplo, se um dos nossos parceiros ganhar simplesmente um salário, 2 salários, 3 salários. Na Agropecuária Guadalupe, a gente implantou uma política, então, de distribuição dos lucros para os parceiros rurais. Vou dar um exemplo, assim, primário mesmo. Nós temos uma estufa de produção de produtos orgânicos que alterna entre produção de tomate, de pimentão e outras hortaliças. Esses nossos parceiros que fazem a manutenção, a colheita, o cuidado com essa estufa, eles são parceiros e ganham 20% do faturamento líquido da agropecuária naquela atividade específica. E já me justifico por que isso acontece. Na produção de orgânicos, um dos valores mais incentivados é que exista a aplicação do mercado justo, ou seja, venda o seu produto de acordo com a sua planilha de cálculos, não queira ficar milionário de um dia para o outro produzindo orgânicos. E o segundo princípio é esse: divida com as pessoas a prosperidade que você tem. Ouso dizer que esse foi um divisor de águas na nossa empresa quando nós decidimos optar não por ter tantos seletistas, mas simplesmente reduzir o nosso quadro de pessoas, mas proporcionar que as pessoas que trabalhassem conosco na empresa, que elas ganhassem também, na medida em que isso é a justiça social, né? Mas você proporciona que a pessoa ganhe para muito além do que é aquele mero contrato de trabalho. Então, hoje nós temos um gerente, que é o Célio, um gerente operacional, que é uma pessoa que contrata maquinários, que organiza as jornadas dos nossos funcionários, também faz a inspeção desses projetos todos. E temos 5 parceiros rurais e temos 2 servidores que são seletistas. Então, esse é o nosso quadro de pessoal da Agropecuária Guadalupe. Ótimo. E já falando nesse assunto, como é que você vê, quais que são os maiores desafios para a sua empresa hoje? Você acha que é a gestão de pessoas? Você acha que é o crescimento por causa das commodities, né, que não podem ter um preço muito acima? Qual que você acha que é o maior desafio hoje da empresa? Eu acho que o maior desafio é a instabilidade da economia brasileira. Essa é a maior dificuldade que nós temos, porque quando a gente tenta traçar numa empresa os cenários que seriam cenários favoráveis para o desenvolvimento da empresa, você tem toda uma instabilidade de câmbio, uma instabilidade também as commodities são sempre uma loucura, né? Então, quem trabalha com carne e com grãos, que são inclusive o carro-chefe da pauta de exportações aqui do nosso estado, tem minérios também, mas lá nós não exploramos minérios. Embora a propriedade tenha também uma grande jazida, que é um problema para nós, porque como a gente tem um viés muito ambiental, a exploração mineral ela pode ser feita por qualquer pessoa que detenha autorização da União. Então existe uma empresa X ali na nossa proximidade que detém a possibilidade da exploração dessa lavra. O que nós fazemos em relação a isso? E aí é bom porque a gente já entra naquela questão da análise SWOT, né? Isso é uma grande ameaça para uma empresa. Você tem um potencial muito grande de exploração, mas ao mesmo tempo o direito minerário ele data de muito tempo antes do direito ambiental. Então, você hoje ainda prioriza a exploração mineral em detrimento da conservação ambiental, que para mim, no mundo de hoje, deveria ser a pauta número 1 de preocupação de quem milita em qualquer tipo de empresa. Então, já apresentei, avançando aí nas nossas conversas, eu já apresento o que é uma das maiores ameaças. Então, a legislação ela não é tão favorável, a instabilidade econômica brasileira ela é muito preocupante, o aumento da taxação também dos produtos que vêm do agronegócio também é uma grande ameaça que nós temos,
Mas eu vejo outras oportunidades também. Tem pessoas que acham, por exemplo, as exigências fitossanitárias, elas são intransponíveis. Não são. Essas representam boas oportunidades, porque eu acho que se a gente trabalhar de acordo com o que manda a legislação, a gente ganha mercados, a gente ganha em qualidade de produtos, e isso faz um diferencial lá na ponta, né? Como que a gente se organiza para ser uma empresa, né? A gente tem que estudar muito. Então, eu tive que, para desenvolver o projeto de orgânicos, eu tive que fazer uma formação, fiz na Getúlio Vargas, porque tinha uma formação sobre desenvolvimento sustentável, para entender um pouco de negócios, porque a minha formação é da área do direito, eu sou do direito e de letras, fiz história também lá na Federal, nos idos de 1970. Então, eu não tinha conhecimento acadêmico, técnico, preparação para essas atividades que a agropecuária tem, mas tive que buscar. Então, ora você busca o conhecimento para tentar aplicar, tive que buscar o Sebrae também, fiz aquele curso do Empretec do Sebrae, e até hoje a gente se vale muito quando a gente for falar de cuidado com os servidores, com as pessoas que trabalham conosco, né, os funcionários, os parceiros, formação continuada, como que a gente prepara as pessoas para desenvolver as atividades que elas precisam desenvolver. Então, eu tive que me preparar muito. Busquei basicamente esses canais. Sebrae, para estruturar bem uma empresa e para não me surpreender com a ausência de conhecimento sobre controle, sobre planilhas de custo, sobre valor e preço de produtos que a gente vende no mercado, mas também busquei o Senar, que é outra ferramenta importantíssima para quem atua com agronegócios. O Senar é o Serviço Nacional da Agricultura e eles têm um conjunto, eu digo centenas de cursos para todas as atividades que você que trabalha nessa área queira fazer. O Senar te disponibiliza gratuitamente. E normalmente você pode inclusive se voluntariar para receber o curso na sua propriedade. Nós fizemos isso inúmeras vezes. Então você diz, olha, ali na Agropecuária Guadalupe, em Anápolis, eu quero que vocês ofertem um curso de casqueamento de bovinos. E aí o Senar se organiza, procura pessoas que queiram fazer aquele curso, paga para essas pessoas irem, paga alimentação, arruma transporte, e você recebe, ele qualifica o seu pessoal. Então, eu ouso dizer que em termos de capacitação, esse parceiro para o agronegócio é um dos melhores que eu já vi. E aí, em relação a essa veia imobiliária que a agropecuária tem também, nós tivemos que buscar um outro conhecimento que foi nesse curso também da Getúlio Vargas. Eles têm um curso ótimo, que é de desenvolvimento de projetos imobiliários. É uma pós-graduação só, mas te dá uma noção muito boa de desenvolvimento de master plan para poder fazer condomínios ou chácaras ou coisas desse tipo. E em relação ao apoio para o agro, né, para o gado, né, a criação de gado de leite e de corte, nós buscamos a Embrapa, que tem produtos muito bons assim para melhoramento de plantel, e são esses que a gente desenvolve hoje. Por isso que a agropecuária percebeu que era muito melhor nós irmos para esse veio do gado de corte do que ficarmos no gado de leite, porque tem a instabilidade da energia elétrica ali naquela região, né? Acho que todo mundo hoje vive a instabilidade da energia elétrica, mas ali em especial para a conservação de leite seria muito difícil. E olha que Anápolis já foi uma bacia leiteira famosíssima no país todo. Você falou para a gente sobre as ameaças que o seu negócio encontra, né? Eu queria saber, já nessa análise SWOT, o que você acha, duas perguntas, né? Primeira, o que você acha que a sua empresa tem de muito forte que pode acarretar o crescimento dela nos próximos anos? E outra coisa também, você falou muito de sustentabilidade. Uhum. Isso, então, eu acredito que encaixa na missão e nos valores da sua empresa. Quais que seriam a sua missão, quais que seriam os valores da empresa de vocês e a visão também? Com certeza.
como eu te disse, a gente teve esse divisor de águas. No momento em que nós resolvemos implantar um projeto de orgânicos, nós vimos nesse nicho de mercado uma oportunidade fabulosa. E ela se demonstrou assim, financeiramente também muito interessante para a propriedade. E aí, quais foram as principais guinadas? E por que essa oportunidade ela se destaca? Aqui em Goiás você tem muita gente plantando soja, muita gente criando gado, e realmente esse é um sustentáculo para a nossa empresa, até hoje ainda representa 60% do faturamento. Mas a implantação do projeto de orgânicos trouxe esses valores, além daqueles que eu disse, que são do mercado justo e do respeito ao trabalho e à justa remuneração de parceria, trouxe também essa questão ambiental. Então, ao contrário das demais propriedades desse porte, o que nós fazemos a cada 5 anos é aumentar a nossa área de reserva legal. Então, existe na lei uma exigência de que você tenha que manter uma propriedade com 20% da reserva legal intacta. Nessa área você não pode desenvolver nenhuma atividade. Nós já temos hoje mais de 32%, eu digo mais de 32% porque não chegamos a 33% da propriedade. Então, quais foram esses conceitos de sustentabilidade? Hoje a gente mantém as áreas para os tamanduás bandeira, que ocupam uma grande área de uns 37 alqueires, né, na propriedade. Tem uma área que é para animais roedores, mas assim, vão os mamíferos de maior porte, tipo capivaras e as pacas e tem um conjunto. A biodiversidade nessa propriedade é uma coisa maravilhosa. Por que nós fazemos isso? É claro que o empresário ele não pode focar seu trabalho e sua meta só no que é o financeiro e muito menos no que é a conservação pela conservação. O que nós pensamos é que hoje as pessoas querem morar bem. É uma grande propriedade que já está ali no entorno de Anápolis mesmo, mas muito próxima, né? 1 quilômetro. Na próxima expansão urbana, a propriedade já entra nessa área. Então, quem quer morar bem adora ter uma área preservada, com animais silvestres. Então lá tem veados campeiros, tem animais que são incomuns, tem aquele gato almiscarado, um pequeno, assim, um gato do mato, que é grande, né? Ele tem uma aparência bem maior do que um gato. Então é uma propriedade muito rica do ponto de vista ambiental. Então vejam que esses valores, eles vêm como valores da empresa, mas eles vêm também com esse olhar específico de que nós vamos atingir depois outros objetivos maiores, valorizar nossa propriedade e o que for destinado a condomínios ou a chácaras, trazendo esse componente da ecologia e do viver bem e da qualidade de vida e de todos esses componentes que vêm com a responsabilidade social e ambiental de uma boa empresa. Então, nada é ao acaso. Gostamos da preservação, sim, mas a gente acredita que os produtos agregados, o valor agregado que vem com esse componente da sustentabilidade é a tendência de futuro. Como é também, assim, energias limpas, né? Hoje a gente já tem uma série de práticas que foram implantadas. Confesso a vocês que não foram implantadas só por desejo nosso, algumas por imposição. Vou dar um exemplo. Para o desenvolvimento do projeto de orgânicos, você tem que criar um plano de manejo do lixo, o recolhimento de todo tipo de material que seja alheio ao que é a natureza. Então, um protocolo. Então, a certificadora para a produção de orgânicos, ela faz uma visita agendada por ano e faz tantas visitas quanto eles quiserem, sem serem agendadas. Então, você não pode deixar um saco plástico numa área que é destinada à produção de orgânicos de maneira alguma, como não pode ter um parafuso caído de uma máquina X. O transporte do produto orgânico não pode ser feito por um veículo que transporta outros produtos, porque ela é uma cadeia que tem
um rastreamento. Então, um certo respeito por trás desse alimento. Então, você veja que tem todo, como o Enzo disse, tem todo um protocolo a ser seguido, e esse protocolo acaba alterando a maneira dos funcionários, dos parceiros, lidarem com as atividades. São valores muito preciosos, eu acho, porque a gente muda a maneira de agir em relação ao meio ambiente, né? Ao mesmo tempo que você tem áreas em que você produz a soja e aplica todo aquele conjunto de produtos ali para secar, para florescer, para dar grãos, ao mesmo tempo você tem áreas em que aquilo é impossível de ser tratado, porque numa área de orgânico você não pode nem matar uma barata com um spray. É terminantemente proibido, e por aquele ato você pode perder a sua certificação. Pode não, perde. Então, eles são muito rigorosos. Então, a remuneração justa, que a senhora citou, ela tem a ver com o protocolo ou é por uma tomada de decisão sua? Não, tem a ver com o protocolo. Então, na produção de orgânicos, você não pode lucrar da terra ou lucrar da sua produção muito mais do que aquilo que os seus parceiros lucram. Por isso que, agora, uma decisão interna foi a seguinte: 20% poderiam ser 20% do valor bruto, né? Sim. Do faturamento bruto. E aí, uma opção nossa foi que fosse do líquido, porque os custos de produção do orgânico, eles ficam altos demais pela mão de obra. Pensar assim, como que eu valorizo as pessoas que trabalham comigo? Eu acho que esse é um valor muito raro até nas empresas, porque todo mundo quer ter aquele padrão. Olha, eu contrato pessoas, eu cuido das pessoas, as pessoas cuidam de mim. Mas quando você pensa que numa estufa de tomate você consegue produzir ali numa boa safra umas 20 toneladas de tomate orgânico, por exemplo, desse tomate cereja, né? Chama cereja, mas tem várias variedades. É totalmente injusto para a pessoa que trabalha lá 24 horas por dia, usando técnicas orgânicas que vão desde colocar as galinhas lá dentro para elas comerem os bichinhos que podem importunar as plantas, até a polinização manual das coisas. Então tem gente que se dedica ali o tempo todo. É muito injusto você faturar tanto e não contemplar aqueles que estão ali próximos ou deixar que eles ganhem simplesmente um salário. Então essa foi uma opção mesmo da agropecuária. Tem um momento aqui em que eu me lembro no roteiro que a gente fala sobre as decisões, né? Eu acho que as decisões das empresas, elas têm que ser sempre compartilhadas, mas você tem níveis decisórios. Como é que a nossa empresa funciona em relação a decisões? As decisões que são de aplicação de recursos financeiros, movimenta, que é claro, a gente tem uma conta no banco e essa conta, e aquele dinheiro tem que ser aplicado. Essas decisões, eu que sou a diretora administrativa, eu faço por conta própria. Eu não preciso consultar os demais integrantes da sociedade, porque como não é mais uma empresa familiar, hoje tem as duas outras integrantes da família, mas também entraram na nossa empresa duas outras empresas. Então, hoje a gente não lida só com a nossa família, né? Porque nós éramos mãe, duas filhas. Hoje nós somos mãe, duas filhas e duas outras empresas. E essas empresas querem lucro, mas elas também querem participar do processo decisório. E claro que participam. Então, tudo que diz respeito à gestão, à abertura de novas possibilidades em novos mercados, a replanejamento de algumas ações, porque às vezes a gente faz algumas ações, elas não são exitosas, a gente tem que fazer aquele ciclo virtuoso de sentar e dizer, olha, isso financeiramente não está dando certo, ou não dá certo por algum outro motivo, e a gente faz esse ciclo, e aí sim, nessas decisões, é claro que a gente conta sempre com toda a sociedade, né, para poder tomar novos rumos. Mas no que diz respeito ao dia a dia,
as decisões normalmente são tomadas mesmo por essa diretoria que eu assumi, que é a diretoria de administração, né? E é claro que a gente ouve as pessoas, porque as opiniões são sempre muito, às vezes, muito divergentes, né? Quero dar um exemplo muito recente. Uma das nossas sócias, uma das empresas que participam dessa sociedade, eles querem já se preparar para trabalhar no mercado do canabidiol. Por quê? Ela é uma pessoa que tem formação na área de saúde, acredita que esse mercado é um mercado de grande potencial e acredita que as condições da nossa propriedade, dessa propriedade, são especiais para a produção desse produto. Existe, em contrapartida, uma das sócias que é uma pessoa mais conservadora e que ela acha isso um absurdo. É claro que essa matéria foi colocada na pauta, ainda não houve uma decisão nossa, até porque a gente estuda o mercado também do canabidiol e estuda essas possíveis liberações, né, da legislação para a produção do canabidiol, mas nós não tomamos, do ponto de vista prático, nenhuma atitude ainda para implementar essa produção no que seria a produção da Agropecuária Guadalupe. Mas, por que não? Então, em algum momento, pode ser que nessas discussões a gente consiga ali algum poder de convencimento ou para um lado ou para o outro. São muitos fatores limitantes também externos, né? Muitos fatores limitantes. Então, quando você observa quais são as atividades que você vai desenvolver e como que você vai lidar com isso dentro da sua empresa, é claro que você vê num novo produto uma grande oportunidade. Eu, pessoalmente, vejo no canabidiol uma grande oportunidade. Agora, existe na sociedade brasileira ainda um grande receio de que isso seja confundido. Vamos liberar a maconha, vamos... Então, existe uma ala conservadora que acredita que esse produto ainda é um produto que ameaça, de certa maneira, a sociedade. Então, a gente lida com esses fatores externos, que eu acho que... Parece como ela pode aparecer como uma grande oportunidade, mas você veja que ela também pode estar lá em outro momento, assim, como uma ameaça. Vou te dizer, suponhamos que a gente já se fortalecesse para entrar nesse mercado, de que maneira? Nessa estufa que nós temos lá, que tem 48 mil metros quadrados, nessa estufa nós poderíamos já implantar todas as exigências que aparentam ser as exigências que vão ser feitas. Cercar a área, ter o monitoramento, a gente já podia investir um capital nisso. Mas a incerteza também da aprovação dessa legislação de produção, ela é tão grande que você tem que esperar um pouco mais. Então, pode ser que seja um temor nosso, assim, até infundado, mas pode ser que também seja um temor de que aqui no Brasil, às vezes, você demora 10 anos para aprovar uma legislação. Então, por que já investir se podem chegar outros momentos aí mais oportunos, né? É isso. Esther, falando assim, a gente está numa era que está sendo introduzida agora a inteligência artificial, que é um grande avanço da tecnologia. Falando de tecnologia, como é que você vê isso entrando na sua empresa? Como é que isso aumentou, em questão de produtividade, como é que isso aumentou a produção da sua empresa nos últimos, pelo menos, 10 anos? Olha, foi uma guinada assim, espetacular, porque a empresa tem exatamente isso, né? A nossa tem 10 anos. E eu me recordo dos tempos de outrora em que meu avô fazia as contas só de cabeça. Depois meu pai tinha um caderninho que ele anotava as coisas. Na minha era já de gestão, a gente já implantou as planilhas. E aí a gente contrata também profissionais, porque quando a gente fala dos funcionários e dos parceiros que nós temos, existe também uma grande gama de profissionais que são contratados para serviços específicos. Então, a gente tem uma empresa que cuida da contabilidade, né, aqui em Forplace, até aqui em Goiânia. Nós temos uma empresa que cuida do controle do plantel, né, do gado, e aí é o controle fitossanitário, então tem o veterinário, tem o agrônomo. Essas pessoas não são
vinculadas ao nosso corpo, né, de funcionários. Eles são pessoas que a gente paga para consultoria e para serviços pontuais. Então, você veja o quanto já mudou. E aí a tecnologia trouxe coisas fantásticas. Primeiro, porque a gente não tinha noção das perdas, né? Nessas atividades todas, você tem que ter um controle muito grande do que é, no caso do gado. Qual foi o ganho real que eu tive criando, quanto que eu investi nesse animal para que ele rendesse tanto, quanto tempo ele demorou para ganhar quanto de peso, quanto tempo as fêmeas estão demorando para ter novas crias, qual que é o controle dos animais. Nós não conseguiríamos fazer isso. Tudo isso é acompanhado por tecnologia terceirizada, porque para nós também não compensaria nós implantarmos isso lá na propriedade em si. Ainda existe uma limitação muito grande da internet, embora a gente já tenha até Starlink, mas o alcance não está sendo assim o que a gente pensava, né? Talvez tem algum probleminha lá, mas já tem até Starlink, mas nós não conseguimos. E também a finalidade da empresa não é centralizar lá todas as atividades, é muito melhor você ter vários profissionais que realmente são profissionais e que vão te entregar o produto ali já para você analisar e para simplesmente fazer a tomada de decisões. Eu acho que a grande saída para todas as empresas é essa. Você não precisa dominar todos os saberes. Você precisa contratar as pessoas certas para que elas te deem ali o cenário real. Eu adoro, por exemplo, quando eu recebo esses relatórios que tem aquelas pizzas. O formato pizza me agrada muito. Mas são os gráficos muito bons da gente entender. Olha, essa é uma atividade rentável? Eu quero persistir nesse caminho ou é hora de eu rever aqui os meus rumos e pensar em outras possibilidades? Então, eu acho que a tecnologia ela vem muito para dar o suporte que o empresário precisa para a tomada de decisões, mas ele não precisa contratar essas pessoas para ficarem fixas perto delas. Eu me lembro que antigamente as empresas tinham contadores contratados. Você contratava o contador e o contador ficava lá sentado do lado, ali no departamento de administração. Hoje em dia, com a tecnologia, gente, basta você acionar um contador que pode trabalhar lá em Los Angeles. E ele pode me servir muito bem no que é análise de dados que eu preciso aqui. Então, eu acho que a tecnologia ela veio para apoiar. Ela não suplanta a necessidade de pessoas que são pessoas de confiança mais imediata. Eu acho que as empresas elas precisam ter mesmo mecanismos mais internos, decisórios, mas para a prestação de serviços eu sou totalmente favorável a acionar quem domina a tecnologia para trazer o produto de maneira que a gente tenha mais segurança, né, na hora de trabalhar. Você falou sobre as ameaças. Agora eu quero saber sua visão sobre o futuro. Daqui a 10 anos, 5, 10 anos, como é que você vê a sua empresa? Daqui a 10 anos eu tenho certeza absoluta que ela vai estar totalmente diferente. Primeiro porque eu acho que assim, as exigências do mercado vão exigir de nós também novas posturas. Esse viés imobiliário, por exemplo, foi uma questão que eu acho que a gente nunca tinha aventado muito recentemente, mas teve um advento de 2 projetos imobiliários que são já limítrofes lá com a nossa propriedade. Então, é óbvio que nós vamos ter que entrar nessa nova era da agropecuária Guadalupe, mas eu vejo a empresa muito mais fortalecida em pessoas, muito mais fortalecida em variedade de produtos. Como nós acreditamos muito na questão da necessidade da proteção ao meio ambiente, o projeto de orgânicos deve crescer de uma maneira expressiva. Hoje ele já é considerado por nós grande, porque ele já sustenta ali 40% da propriedade. Mas a nossa ideia é, com o passar do tempo, a gente reduzir as atividades que são de alto impacto ambiental e a gente substituir por outras atividades
que deem também um grande lucro, mas que tragam uma proposta bem mais sustentável, né? Eu vejo essas criações de pitaia, você tem tantos outros produtos que são interessantes para o mercado e que a gente tem todas as condições de produzir, e aí por que não? Não é? Vejo também muita possibilidade nessa produção de ervas medicinais. Você vê que existem uns estudos comportamentais de que as pessoas cada vez mais refugam os medicamentos, esses que a gente compra em farmácia, e querem se tratar com fitoterápicos. Então, também é uma grande tendência de mercado. O valor das ervas medicinais e das ervas aromáticas na culinária também já foi colocado no nosso encontro assim, de sócios como uma possibilidade. A criação de cogumelos comestíveis também já foi colocada como uma grande possibilidade, porque como a gente vem ampliando a cada 5 anos essa área de reserva legal, essa seria uma ótima atividade, baixo impacto ambiental, grande contribuição e conservação ambiental, altíssimo valor agregado. Então, resumindo, eu vejo a Agropecuária Guadalupe como uma ótima empresa. Não é em vão que essas 2 outras empresas aportaram capital e confiaram em nós para a gente poder desenvolver nossas atividades. Eu acredito que vai crescer bastante. Eu não me vejo mais no comando da instituição, porque a idade chega, mas tem outras pessoas com muito gás e com muita disposição para fazerem essa empresa crescer. Por exemplo, você acabou de falar das opções futuras. Sim. Hoje já existe a marca Guadalupe na mesa do consumidor final? Não. Existe o seguinte, nós temos uma logomarca, uma marca para os produtos orgânicos, né? Chama Especialidades Orgânicas Guadalupe. Ela tem uma logomarca com uma folha assim, muito bonita, foi até desenvolvida lá com a ajuda do pessoal do Sebrae. Só que, embora ela exista, como nós não empacotamos, não embalamos na propriedade, a gente vende o produto in natura para os mercados em Brasília, e eles buscam lá. Então, como a gente não embala, hoje a gente não está investindo e usando essa logomarca porque ela foi desenvolvida. Se nós tivéssemos que embalar, seria já com esse layout, que é um layout muito bonito, assim, muito orgânico mesmo, especialidade, já soa uma coisa muito requintada, né, para uma cozinha, uma culinária requintada, mas até o momento assim ninguém tem usado porque não está sendo necessário. Qual que é a dificuldade em você fazer todos os passos da sua cadeia produtiva? Você tem que ter muito pessoal. E o que a gente mais tem hoje, e essa é uma das grandes ameaças também para a empresa, é a carência de uma mão de obra especializada. Como é que a gente prepara as pessoas para trabalhar conosco? Que tipo de capacitação, de qualificação a gente dá, né, Isabela, para esse tipo de público? Cada pessoa tem um perfil dentro da empresa. Ali, na nossa, a gente tem desde uma pessoa que é pós-graduada, tem mestrado, tem uma pós-graduação, até a pessoa mais simplória que concluiu o EJA há 5 anos. Numa empresa, você tem que respeitar o limite do que as pessoas podem dar e tirar delas o que há de melhor. Então, eu acho que uma das melhores coisas que a agropecuária faz é lidar com cada a gente chama de stakeholder, né? Acho essa palavra muito chique, mas cada ator da nossa empresa tem ali a sua valia. Então, a gente ouve, até porque eles trazem, às vezes, uma sabedoria que, vocês me perdoem, a gente não consegue nem nos consultores. Um exemplo, nesse contexto do projeto de orgânicos, eu me lembro que, para desenvolver o que seria o substrato, o que a gente colocaria num vaso de produção de tomate orgânico, eu contratei o que havia de melhor no país. Não vou dizer o estado, mas era lá para o sul, né, uma pessoa especializadíssima na produção de orgânicos, e ela me deu lá uma fórmula.
olha, Esther, para vocês produzirem num vaso de 14 litros, você tem que colocar tanto de substrato, tanto de matéria orgânica, tanto de esterco de vaca, tanto de... Tudo que eu tentei com essa pessoa, todas as orientações que eu recebi, todo o dinheiro que nós gastamos nessa consultoria, que foi caríssima, foi por água abaixo, porque não importava o que a gente fizesse, queimava, a planta não desenvolvia, né? E eu tinha lá um parceiro rural desses que falava, Dona Esther, isso aí é muito simples, né? Coloca aí 30% de 33% de substrato, 33% de terra, de barranco, e 30 e tantos por cento de como é que chamava aqui? De humus de minhoca. Depois de insistir uns 7 meses com essa proposta da consultoria milionária, nós resolvemos testar a fórmula local, que até hoje trabalha conosco. E foi essa que foi o grande sucesso. Então, nunca menospreze assim, os conhecimentos e os saberes de quem trabalha com você na sua empresa, porque cada um contribui ali com o que tem e pode ser que aquela pessoa esteja coberta de razão. Então você tem consultorias que são magníficas e muito eficientes e você tem pessoas que trazem conhecimentos, então parece uma incongruência, né? Quando você pensa, meu Deus, eu tenho que pensar na tecnologia, na inteligência artificial como sendo uma grande ferramenta, mas ao mesmo tempo eu tenho que considerar que algumas pessoas acumulam ao longo do tempo conhecimentos que são valiosíssimos e que podem ser um grande diferencial, né? Então acreditar nas pessoas, no potencial das pessoas, ouvir essas pessoas inclusive para que elas se sintam parte daquele projeto, é uma das coisas mais importantes para mim nessa cadeia das empresas. Então, o líder não é essa pessoa que grita e que impõe as verdades, né, em que ele acredita. O líder é aquela pessoa que sabe aproveitar ali, a partir de cada experiência, de cada pessoa que compõe essa empresa, o que ele traz de melhor. E, é claro, considerar ali o que é factível, o que não é factível, analisar dados, né? Fazer um planejamento adequado para poder, antes de executar as coisas, porque assim, de boas ideias esse mundo está lotado, mas não é isso que leva as empresas para frente, né? A gente tem que planejar, executar, avaliar, reavaliar e pensar, é isso mesmo ou vamos renovar, né? Vamos fazer correções, vamos seguir nesse caminho fazendo pequenas correções ou a gente muda tudo porque não deu certo, né? Então a gente tem que ter muito essa característica da humildade também na avaliação dos dados reais e não insistir e persistir naquilo que não faz nenhum sentido. É nessa linha. E aí eu fiquei pensando tanto sobre isso, gente, porque essa é uma coisa muito importante. Eu acho que você é ético na sua empresa, na medida em que você analisa todos os fatores que você tem e pensa que você quer contribuir com o melhor produto ou os melhores produtos possíveis para a comunidade que te serve. Então, no desenvolvimento dos seus produtos, você tem que pensar nas pessoas, pensar que aquele produto vai ser consumido por alguém que é igualzinho a você. Então, na agropecuária, a gente reduziu o nível de uso desses produtos, dos pesticidas, né, que nem o povo adora falar, defensivos agrícolas. Mas, para mim, ainda é pesticida na minha cabeça. Então, pense que aquilo tem que ser comido pelo seu sobrinho, pelo seu namorado, pela sua amiga, né? Então, a ética é isso, produza aqueles produtos que as pessoas podem consumir e que elas vão poder acreditar em você. Isso diz respeito não só a produto agropecuário, mas desenvolva o seu projeto imobiliário pensando no bem-estar das pessoas, pensando em como as pessoas vão se sentir naquele lugar, na qualidade de vida que você vai dar para elas, na qualidade da água que elas vão beber, na qualidade do ar que elas vão respirar, na condição de
de lidar com os elementos da natureza assim com mais sapiência, né, implantando todos esses sistemas de placas fotovoltaicas. Então, é toda uma preocupação. Então, eu acho que isso é agir de uma maneira ética como empresa. E não explore as pessoas que trabalham com você. Valorize quem trabalha com você, porque a desigualdade social ela é muito patente aqui no país, especialmente na área do campo. Você tem, é como se fosse um feudo antigo, você tem um grande senhor feudal, mas ele mal conversa lá com seus vassalos, porque são pessoas muito simples. Eu acho que talvez por ter origem rural, a nossa empresa ela tem esse viés muito forte de valorizar economicamente também as pessoas, para que elas morem bem, tenham direito a acesso a boa educação, à saúde, a tudo aquilo que a pessoa precisa ter. Né? Tudo que você falou aqui me remeteu a ideia de... É muito parecido, na verdade. Qual que é a missão da empresa? Qual que é o valor dela para com a sociedade? Eu acho que a maior missão da empresa é contribuir com produtos de qualidade para a qualidade de vida de quem é nosso cliente. Eu acho que esse é o grande mote da nossa empresa, é contribuir com o que há de melhor. Então, eu vejo que a gente chega a descartar alguns produtos porque eles não são, a gente não julgaria esses produtos próprios para consumo, ou porque eles não são agradáveis do ponto de vista visual, ou porque eles têm ali algum defeito, e aqui eu acho que nessa área de produção agrícola, a gente peca muito aqui no Brasil pelo tipo de produto, porque a gente segmenta o produto de acordo com o bolso do cliente, do consumidor. Então, eu vou vender para gente rica, então eu vou vender meu melhor produto. O meu melhor café vai para o mais rico. Não é possível, gente. O ideal, e aí esse é um dos valores que nós temos, é que o mesmo produto que sai, ele tem que ser apropriado para qualquer classe consumidora. Então, eu acho que esse é um dos bons valores que a gente tem, e o outro é esse da questão de valorizar mesmo financeiramente quem se une a nós nesses projetos. É uma visão muito única. Porque É mais rara. A visão de valor que é muito único. Porque você não vê hoje em dia uma pessoa valorizando o consumidor, o cliente, até o seu trabalhador, o fornecedor, do mesmo jeito que você falou aqui pra gente. Mas é principalmente por causa desse projeto de orgânicos. Foi aí que a gente despertou para esse lado. Porque até então, não, era aquela questão muito da produtividade. Olha, vamos plantar e aqui tem que dar tantas sacas por hectare, e aqui tem que dar isso, porque se não der isso, a gente está sendo incompetente. E isso acaba que corrói a empresa também. Muito automatizado. É muito fácil você comprar equipamento e produzir as coisas assim, visando só o lucro. Mas quando você pensa na qualidade de vida das pessoas, quando você olha para os seus filhos e pensa, meu Deus, eles precisam também... Então, a ideia é crescer com essa responsabilidade, porque a gente acha mesmo e acredita que essa seja uma tendência mundial. É um retorno a esses bons valores. Eu hoje chego num supermercado e olho alguns produtos, eu já não quero consumir mais, porque eu tenho medo do que tem ali dentro. Né? São hábitos, a gente muda hábitos. Hoje está existindo uma mudança na própria embalagem do produto, que é o alto em gordura adicionada, açúcar adicionado. As informações nutricionais, elas são muito mais... Isso eu acho que é correto. Né? Eu quero até fazer um comentário com vocês. Engraçado, a gente falou tanto dessa questão do orgânico, né? O orgânico hoje não é o carro-chefe da agropecuária, são as outras coisas, mas um dia será, né? Por que não? Vocês vejam que aqui no país, o que faz mal é vendido a rodo. O orgânico é obrigatório, produto orgânico ser embalado. É obrigatório. Ele não pode se misturar com outros produtos. Então, você vai ver que sempre tem a banquinha do produto orgânico, a ala do produto orgânico, os pacotes do produto orgânico. E com pesticidas, né, com os defensivos, pesticida, está ali, na banca.
né? Preço é mais acessível? É, mas a mão de obra e as técnicas, existe uma série de técnicas para cada atividade que a gente precisa dominar, né? Eu falei sobre como a gente deve contratar as consultorias. As consultorias trazem muito essa sapiência também. Quais são as técnicas para você combater um fungo que deu ali naquela área em que você não pode julgar um defensivo, né? E aí você tem que aprender. Como é que a gente aprende isso? Até buscando nesses livros de ervas medicinais, e de como combater pulgão, e de como combater os nematóides, como eliminar uma planta para que ela não infecte outras. Então, tudo é a tecnologia a favor da produção. Mas, às vezes, a gente busca essa tecnologia lá atrás, né? Uma das melhores receitas que eu recebi foi uma receita de nim, que é uma árvore indiana que é plantada aqui no Brasil, mas ela tem propriedades antifúngicas muito poderosas. Então, lá nós plantamos na propriedade assim, uma grande quantidade dessa árvore, né, de nim, e tem a famosa arruda. Você bate aquilo no liquidificador, deixa lá uns dias descansando, aplica aquilo nas plantas. Nada melhor para uma plantação de tomates como coletar um xixi de vaca de manhã, quando você vai tirar o leite, e você pode armazenar aquele xixi da vaca por até 2 anos. 2 anos. Ele não perde as propriedades, é riquíssimo em ureia, dilua aquilo. Para cada 100 litros, você coloca ali 1 litro de xixi de vaca e você tem o melhor produto para pulverizar numa plantação de tomates orgânicos. A planta agradece, o verde fica mais verde e são produtos que a gente não... Legal. Por quê? Porque numa loja agropecuária vão te indicar ali dúzias de produtos que são manufaturados e ali com uma série de componentes químicos que podem fazer alguns males, mas a gente deixou de usar o óbvio que estava ali tão próximo e tão fácil de ser até coletado, né? E o custo é o custo da alimentação apropriada da vaca para produzir aqui. Recado, o que você deixaria de recado final, então, para os empresários em relação à gestão, sustentabilidade, esse valor para o funcionário que você falou tanto para a gente? Sim. Um recado final. Eu acho que meu recado final é o seguinte: pensem em lucrar, mas pensem em dividir e pensem em produzir aquilo que realmente pode melhorar a vida da nossa população. A gente sabe nessa vida tudo que é certo, a gente só insiste em não fazer, né? Uma vez me deram uma aula de etiqueta quando eu era pequena, lá nos idos de 1960, e a pessoa ensinava para a gente: olha, tem que sentar, você não pode encostar, tem que ficar 1 palmo da mesa, não coloque os seus cotovelos. A gente aprende isso tudo e com o passar do tempo a gente deixa de usar, porque aquelas coisas param de fazer sentido. A gente sabe o que é certo, mas a gente insiste em fazer o errado. Então, empresário, pense nisso. Como que você gostaria de ser tratado como funcionário? Como você gostaria de ser tratado em relação aos produtos que você consome? Se a gente pensar nisso, a gente tem essa equação perfeita para uma empresa perfeita que planeja, executa, revê, avalia e refaz esse ciclo que pode ser muito virtuoso, né? Então, minha dica é essa, e vamos crescer esse país, desenvolver o país, mas tendo bons princípios também no desenvolvimento dessa atividade empresarial, né, gente? E muito obrigada por conversarem comigo e me ouvirem tanto tempo. Espero que possa servir aí para os colegas de vocês também, e para outras pessoas que venham a ouvir aqui e ver nosso material. Com certeza. Nós que agradecemos, né, pela aula. Isso vai servir mais do que apenas para os estudantes de administração, como para os empresários. Com certeza. Nossa, eu te agradeço essa, demais. Vocês são maravilhosos, gente. Foi ótimo. Muito obrigado. Agradeçam também aí as professoras.